grande, e a escalação do Flamengo, hein? Com novidades, vamos lá. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo, as notícias atualizadas sobre o nosso Mengão aí, né? Novidades na escalação do Flamengo para o jogo de amanhã, diante do Bragantino, sábado, no estádio que é complicado do Flamengo ganhar lá. Dificilmente o Flamengo ganha lá. O Flamengo nunca ganhou no estádio do Bragantino após a empresa virar Red Bull Bragantino, né? O clube virar Red Bull. Então o Flamengo vai ter mudanças na escalação que, no meu ver, é benéfico para o estilo do Flamengo, né? Depois dessa sequência de 3 jogos sem vencer, enfim, o Tite abriu mão das suas características e fez mudança tática e até de formação também, né? Nesse estilo que o Flamengo vem jogando, né? Então, sem mais enrolação, vamos embora com mais uma notícia aí. Vem na Casa Grande, obviamente, já trouxe a provável escalação do Flamengo. O cara é brabo demais. Sempre, quando tem um furo, o cara sempre traz a formação aí. A provável formação do Flamengo. Provável escalação do Flamengo, que até... tanta emoção, até travei aqui e falei errado. Mas é isso aí. Tamo junto. Deixe seu like aí e é nóis, galera. Vambora. Eu não posso, senão as pessoas vão saber. Que eu acho que só tem ele no time titular. O Flamengo encara o Bragantino nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai conferir agora as novidades do Flamengo. Chegou a hora da torcida do Flamengo apertar os cintos. O rubro-negro terá 2 viagens pela frente nos próximos compromissos do time. Pelo Brasileiro, o Fla viaja nesta tarde para enfrentar o Bragantino, um adversário que tem sido uma pedra no sapato. O rubro-negro terá que quebrar um tabu de quase 28 anos sem vencer o Massa Bruta fora de casa. No ano passado, o time perdeu por 4-0. Além disso, no retrospecto geral, o Flamengo também não tem sorte, com mais vitórias da equipe do interior paulista. O time comandado pelo técnico Tite não vence há 3 partidas, com 2 derrotas e um empate. Para o duelo, o treinador ainda não vai poder contar com Cebolinha. O jogador já seguiu para a fase de transição, mas a expectativa é que volte na partida diante do Palestino. Já a Arrascaeta fez trabalhos leves no campo, mas ainda se recupera de lesão na coxa direita. Outro desfalque é Pulgar, com problema no tornozelo esquerdo, e o tempo estimado é de mais de 2 semanas para a recuperação. Vinha sentiu a posterior da coxa e De La Cruz, que sinalizou dores na panturrilha, mas não deve ser problema. O Flamengo deve treinar no CT do Corinthians, antes de seguir para o Chile para mais uma rodada da Libertadores. E uma vitória fora de casa pode retomar a confiança que o time e o torcedor precisam para o restante da temporada. A grande escalação do Flamengo, hein? Com novidades, vamos lá. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio de campo, Alan, Igor Jesus, Gerson De La Cruz e a dupla de ataque, Bruno Henrique e Pedro. Agora, uma novidade, vamos lá. Primeiro, o Varela tá fora porque sentiu dores musculares antes mesmo do jogo contra o Amazonas. Esse foi o jogador que eu mencionei recentemente. Ou seja, ele tá com problemas musculares, apesar desse rodízio aí que o Tite vem fazendo, um jogador que preocupa com problema físico. E o Fabrício Bruno está apenas sendo poupado pela sequência de jogos. Eu acho, aí eu já vou dar minha opinião, eu acho que nessa escolha de poupar o Fabrício Bruno, o Tite errou o momento. Poderia ter poupado contra, por exemplo, o Amazonas, que eu acho que seria um jogo muito mais tranquilo para o Léo Ortiz jogar, para ganhar ritmo de jogo. Agora, o Léo Ortiz vai jogar contra a sua ex-equipe, lá em Bragança Paulista, um jogo extremamente difícil, e o Léo Ortiz vem jogando pouco. É fato, vai mostrar pouco rendimento, assim, na parte, digamos, rendimento, que eu digo assim, ritmo de jogo. Porque ele não vem jogando muito, o Fabrício Bruno vinha jogando muito. Eu acho que ele poderia ter mudado o momento de poupar o Fabrício Bruno, mas isso é uma opinião minha. Mas ele pode ter pensado numa lei que funciona bem no Brasil. Essa lei funciona bastante. Essa é uma das que mais funciona. Tem uma lei que funciona, essa lei se chama Lei do Ex. Ele pode ter usado essa estratégia, Lucas Pedrosa. Sem dúvida alguma. Eu acho que a gente sempre fala, né? Realmente é uma lei que sempre funciona quando os jogadores enfrentam suas ex-equipes. Eu acho que até que eles têm uma motivação a mais. Por exemplo, o David contra o Fortaleza agora no jogo da Copa do Brasil, parecia que ele estava jogando o primeiro jogo dele com a camisa do Vasco. Que era uma vontade, era uma necessidade, porque já jogou no Fortaleza. Então, assim, eu acho que o Tite faz bem também. Faz algum sentido, ele tem que revezar essa situação. Mas o setor defensivo do Flamengo não é algo que me preocupa.
O Flamengo não sofre tanto defensivamente. A questão do Flamengo ela tem sido a produção ofensiva, a construção. E, inclusive os seus zagueiros, que são muito técnicos, eles vêm participando bastante com esses passes mais verticais, com essas tentativas de armar o time. O problema tem sido no meio-campo para o ataque, a dinâmica desse meio-campo para o ataque. O Botafogo ontem, por exemplo, estava sofrendo muito, estava só conseguindo trabalhar pelas pontas. Quando entraram os jogadores que a gente citou aqui, começou a ter dinâmica pelo meio. E é essa dinâmica pelo meio, essa aproximação, muitas vezes o Pedro via para poder fazer o pivô, para dar a opção e aparecer para fazer o facão. O próprio Bruno Henrique, como o Vene trouxe aqui, deixar ele preso na ponta esquerda não me parece ser a melhor opção para um jogador tão versátil, para um jogador tão capaz, e principalmente esse meio-campo tem que funcionar um pouco mais aproximação, porque esse é o jogo do Flamengo. Eu entendo o estilo do Tite, entendo completamente o que ele gosta de fazer quando ele utiliza 3 atacantes, natural, mas ele perdeu peças que eram importantes nesse esquema. O Everton Cebolinha é o cara do 1 contra 1, é o cara da linha lateral. O Arrascaeta é um cara também que consegue achar seus companheiros. Mas se você não tem esses jogadores, tem que se adaptar, tem que variar. O Bruno Henrique, para mim, funciona muito mais quando ele é um segundo atacante do que quando ele é um ponta esquerda de fato. E essa, para mim, pode ser a grande novidade, porque pelo que me relataram, a ideia do Tite é começar com uma espécie de 4-4-2, deixando Bruno Henrique e Pedro, os 2 atacantes, e aí o meio de campo, tanto é que são 2 volantes, né? Alan, Igor Jesus, e aí tem o Gerson de la Cruz, que podem fazer o papel ali de armação, e o Bruno Henrique e o Pedro, os 2 atacantes lá na frente. Então a gente pode ver uma variação tática, enfim, o Tite cedendo um pouco, abrindo mão do esquema 4-3-3, algo que a gente mencionou tanto no programa de ontem, criticando a postura do Flamengo diante do Amazonas, e agora contra o Bragantino, a gente pode ver uma espécie de 4-4-2. Nesse tempo que ele tá no Flamengo, ele não usou, experimentou outro Ele jeito. tentou no último jogo, mas assim, muito mais do Bumba Meu Boi do que, de fato, Tanto é que ele tentou com o Gabigol, que não estava treinando com Ele o time, botou né? o Gabigol e o Pedro. Falar em Gabigol, não isso, antes eu vou dar boa tarde pra galera que tava lá no PG. Boa tarde. Ô, Vene, você acha que ele vai dar mais minutos pro Gabigol nesse jogo? Eu acredito que sim, não vejo motivos para não dar, né? De repente, ali no começo do segundo tempo, depende muito do cenário do jogo, como que vai estar a situação da partida. Acho que depende. Óbvio, você não pode esperar que o Gabigol irá ser aqui um fenômeno. Sim. Vai ser o Gabigol de 2019. Estamos falando de um jogador que estava há muito tempo sem disputar uma partida, que estava há muito tempo sem treinar com os companheiros. Você não pode esperar o Gabigol um fenômeno em campo. Agora, vontade, eu acho que o Gabigol vai mostrar muito. Acredito eu que esse período aí, longe do Ninho do Urubu, fez o Gabigol refletir bastante. Isso, na verdade, é uma característica que nunca saiu do Gabigol, a vontade do Gabigol, né? E aí, como eu citei aí no retorno dele, é um fato novo que eu acho que o Flamengo estava precisando disso. O Vasco pega... Não que eu esteja preocupada, tá, gente? Nem tem que Só tô ficar, comentando. Hoje você tá aqui, ó. Não é preocupada com, entendeu? É preocupada da tá. melhora, esse negócio de cuidado, do zelo. Entendeu? Esse negócio do zelo, sabe, Pedrosa? Não tem necessidade da gente Negócio pensar do muito zelo. nisso. Não, é só mesmo a questão do salário, precisa comentar. Perfeito. É isso. Muito bem, já a gente vai ter... Vou ficar na frente dele, vai fazer um suspense. Já a gente vai ter o drone do Vene Já Casagrande. teve treino hoje pela Algo manhã. muito mais importante nesse programa, a gente tá com imagens de Vene Casagrande de bicicleta em Niterói. Não tava de sunga, Vene? O que aconteceu? É porque eu tinha acabado, eu tava indo pra academia ou saindo da academia. Pois é, não sou o Lucas Pedrosa pra ter uma nave, eu tenho uma bike apenas, entendeu? E, pô, pela cor da bike é negócio de banco, não é? É laranja mecânica, é o nome dela. Posso falar isso você- alto não, porque tem gente que treme com a laranja mecânica. Ô, Vene, o Tite não tá te fazendo muito bem, não, hein? Aqui, essa é aquela bike do banco ou é sua? Não, é minha. É sua? O nome dela é Nova Iguaçu, Laranja Mecânica? Laranja Mecânica, eu apelidei. Muito bem. E você, como sempre, ô Lucas Pedrosa, para vocês observarem de fora o que eu aturo com a amizade de vocês. Por quê? No telefone. Não, eu devia estar ouvindo algum áudio. Sempre, você tá sempre ouvindo um áudio. É. Você tá falando aqui com o Vene, com o Pedrosa, eles não olham nos olhos, é só aqui, ó. Aí, uma vez eu vou falar, me bota nesse grupo do WhatsApp pra eu conversar com vocês. Pra trazer conteúdo pro Tá programa. bom, olha aí, ó. Olha lá, ó, sempre mexendo no telefone pela Quem foi hora. fofoqueiro, hein, cara? Júnior Tavares. Passando por Icaraí, Vene Casagrande no rolé. É isso. Se tá rolê, muda, hein, Se meu tá amigo? rolê, tá errado. Tá errado. Passando no rolé. Aí, Vene, você, esse sou por eu. favor, de Niterói e Icaraí, tiver por aí caminhando, encontrar Vene Casagrande
nas ruas de Caraí, ele é um cara super acessível, como vocês podem ver. Você pode fotografar, se tiver de sunga, melhor, que a gente tá doida pra ver esse momento de Vene pedalando de sunga. Toalha. Sunga e toalha. Sunga e toalha. Então você recebeu a foto da outra vez, não foi? Não sei. De toalha? Acho que foi. De toalha. Mas eu parei, de toalha eu parei. Parou? Parei. Muita exposição, né? É, não dá. Eu tenho que lembrar aquilo que o Big Boss falou. Vocês têm o SBT no sobrenome. SBT. Ô, Vene Casagrande. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Vamos dar uma olhada aqui nos jogadores relacionados para a partida diante do Bragantino e Palestino, né? Lembrando que o Flamengo viajou nessa sexta-feira, né, para São Paulo e no sábado enfrenta o Bragantino e não retorna para o Rio de Janeiro, direto de São Paulo mesmo, de Bragança Paulista. O Flamengo viaja para o Chile, né, para poder enfrentar o Palestino. Então o Flamengo só retorna ao Rio de Janeiro depois do jogo do Palestino, né? Então o Flamengo vai ficar aí mais ou menos aí uns 5, 6 dias fora do Rio de Janeiro, né? Então vamos dar uma olhada aqui nos relacionados do Flamengo, né, para esse jogo aí. Lembrando que esses relacionados aqui são para os dois jogos, Bragantino e Palestino, né? Os goleiros Matheus Cunha, Rossi e Baroni. Laterais Vinha, Wesley, Ayrton Lucas e Varela. Zagueiros Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Cleiton, Léo Pereira e Davi Luiz. Meio de campo, Igor Jesus, Vitor Hugo, Gerson, Matheus Gonçalves, De La Cruz, Werton Araújo, Arrascaeta e Alan. Esse Werton quase não entra. Atacante Luiz Araújo, BH, Lohan, tá faltando o N ali. Werton, Gabigol, Pedro, Cebolinha e Carlinhos, né? Então esses são os jogadores que serão relacionados para esses dois jogos, né? E qual é o time que o Flamengo deve entrar em campo aí diante do Bragantino nesse sábado por volta de 6h30, se não me engano, né? Então o Léo Ortiz e o Wesley devem ser titulares e o Tite deve poupar alguns jogadores, né? Então, sendo dito isso tudo aí, a provável escalação do Flamengo para esse jogo é Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, né? Alan, Igor Jesus, Gerson e De La Cruz. E no ataque, Pedro e Bruno Henrique, né? Então, uma formação 4-4-2. Enfim, o Tite abrindo mão um pouco das suas características, como o Vene Casagrande disse, e mudando aí o esquema aí para formação e até o esquema tático, né? Jogando para 4-4-2, né? O BH jogando mais mais perto ali do Pedro, às vezes ponta, às vezes mais fechado ali, mais perto da grande área. Então acho que é uma escalação boa. O Léo Ortiz, eu concordo com o Vene, que acho que era melhor escalar o Léo Ortiz quando diante do Amazonas, não agora, né? Porque jogar em Bragança Paulista, lá é correria, os caras tem o Vitinho, tem o Elinho, os caras são correria, o Sacha também, tem os meios de campo lá também. São bons jogadores, então vai ser correria e botar o Léo Ortiz, que não vem ganhando tanta minutagem no Flamengo desde quando chegou, talvez não seja o melhor momento, vamos dizer assim, né? Mas é aquilo, né? Talvez o Tite esteja acreditando na famosa lei do ex que nunca falha, né? Então é isso aí, tamo junto, deixe seu comentário aí, o seu like também, o que você achou sobre essa escalação do Flamengo aí, aprovável, né? Então é isso aí e tamo junto aí.